propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Agradeço a participação de todos os colegas nos assistindo nessa manhã de hoje no painel 10. Em consideração aos colegas do JPO aqui presentes, eu vou fazer essa abertura em inglês e, posteriormente, passar a palavra aos palestrantes. So, good morning, everyone. Thank you for attending panel 10. I'm Gabriela Salerno, chairwoman of the patent committee, and I share the management of this committee with my colleagues Viviane Trojan and Bernardo Marinho. Today we'll have a very interesting discussion about the plans of the new Brazilian government to improve the services provided by the Brazilian PTO and also to improve the Brazilian IP law. So, and also the possibility of using the JPO as a model, as a high standard model of patent office. So now introduce our 3 panelists before we start. I will apologize in advance because my Japanese is not good enough for pronouncing the names, but I'll do my best, okay? So starting from our colleague from JPO, Mr. Ito Iuchi. He is the Deputy Director of the Japanese Patent Office. And we also are very glad to have other 3 colleagues from the JPO, Mr. Taguchi Hirotsugu, Deputy Director of Regional Cooperation. Sorry. Yes. Okay. Hi. Okay. Hi. Good morning, everyone in Brazil. And my name is Hirotsugu Taguchi. I am Deputy Director of Regional Cooperation Office, Japan Patent Office, and responsible for the reason and the coordination with the Latin American countries. And then. So first, I appreciate the inviting us to the great event. I'm looking forward to introduce our initiative about patent examination period. Thank you. Thank you. Thank you so much. We also have here Ms. Sato Miyuka. She's the Administrative Officer of Regional Cooperation Office at the JPO, and also Mr. Yasuda Yuta, Director of Intellectual Property of JETRO in São Paulo. He's an expatriate employee from JPO. We also have members of the Brazilian Ministry of Development, Industry, Trade, and Services. So I'm going to introduce them in Portuguese. I'm going to read their bios. And then I'm gonna
we can finally start the panel then, ok? Nós teremos, então, o prazer de ouvir dois membros do MDIC, a Natália Ruschel, que é coordenadora de propriedade intelectual do Ministério, atua na área desde 2015, possui experiência anterior em coordenação geral de negociações internacionais e no setor privado, como advogada de comércio exterior. É mestre em Direito Internacional e Economia pelo World Trade Institute, Universidade de Berna, na Suíça, e especialista em comércio exterior pela Unicamp. Também teremos aqui Miguel Campo Dalorto Emery de Carvalho, que é coordenador geral de propriedade intelectual do MDIC, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, servidor público federal da carreira de analista de comércio exterior. Now we can start. Just a quick reminder about questions. We don't know if you're going to have time enough for questions, so if you could please send them on the chat so that we can read it and pass it on to our panelists. Thank you very much, and let's start the discussion. Acredito que eu inicio, certo, Gabriela, Bernardo? Então, agradeço a oportunidade, o convite para a gente estar aqui hoje falando um pouco dos planos do governo para o NPI, para a atualização da LPI. Bernardo, você consegue compartilhar nossa apresentação, por favor? Já pode ir para o terceiro slide, por favor. Esses são os tópicos que a gente vai cobrir na nossa fala aqui hoje. A gente vai dar uma contextualização da nova estrutura de governo, como está organizado agora que foi recriado o MDIC, quais as prioridades do governo para a agenda de propriedade intelectual, medidas administrativas e normativas consideradas pelo INPI, resultados do grupo técnico do GIP que se dedicou a avaliar a necessidade de atualização de normativos da propriedade intelectual. A gente vai se concentrar nos tópicos que foram discutidos sobre direitos de patentes, porque o nosso tempo aqui não daria para a gente já se aprofundar em todos os temas que foram discutidos. Os próximos passos para a atualização da LPI e, por fim, próximos passos para medidas administrativas de eficiência no INPI. Pode ir para o próximo, por favor. Então, como que está estruturado o governo que se iniciou esse ano, né, de 2023? O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços foi recriado. Historicamente, o INPI está vinculado ao MDIC, né? No governo anterior, a estrutura estava dentro do Ministério da Economia. E agora, com a recriação do MDIC, a gente volta com as competências para elaboração, formulação, implementação de políticas de propriedade intelectual para o MDIC. Dentro da estrutura do MDIC, a gente tem uma nova secretaria que não tinha correlata em estruturas antigas, que é a Secretaria de Competitividade e Política Regulatória, que atualmente é ocupada pela secretária Andréa Macera. Essa secretaria tem como missão trabalhar na melhoria do ambiente regulatório para promover a competitividade da economia nacional. Dentro dessa secretaria, a gente tem 3 departamentos, sendo um deles onde nós estamos, o Departamento de Política de Propriedade Intelectual e Infraestrutura da Qualidade, onde a gente trabalha 2 temas que se relacionam diretamente a 2 vinculadas que nós temos do MDIC, certo? O INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e o INMetro, por isso os temas de infraestrutura da qualidade. Acho que é importante a gente falar também que a gente trabalha na formulação das políticas, orientações, diretrizes de políticas para esses setores, mas quem faz a supervisão administrativa das 2 vinculadas, INPI e INMetro, é a própria Secretaria Executiva do MDIC. A gente está sempre trabalhando de forma alinhada aí com o INPI, estamos sempre em discussão sobre as melhores formas, melhores práticas a serem adotadas para a gente buscar maior eficiência,
melhor serviço para os usuários do nosso sistema de propriedade intelectual, especificamente da propriedade industrial, que é aqui a nossa competência primária, né? E, além disso, a gente tem também aqui a responsabilidade de ser a Secretaria Executiva do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, o GIP, né? O GIP reúne 11 membros de governo para coordenar e orientar a atuação das políticas de propriedade intelectual do governo federal. O GIP tem como prioridade a condução da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, que se iniciou em 2021 e tem um horizonte aí de 10 anos até 2030. A gente está considerando, foi aprovado na última reunião do GIP, a ampliação do colegiado para 14 membros, com a inclusão do Ministério da Fazenda, Ministério da Educação e Ministério da Defesa, considerando as contribuições relevantes que a gente entende que eles podem trazer para as discussões e para as medidas a serem executadas para as nossas políticas de PI. Bernardo, próximo, por favor. Quais são as prioridades do MIDIC para a agenda de propriedade intelectual? A prioridade número 1 é promover a eficiência administrativa do INPI, dos serviços que são prestados pelo INPI à sociedade, aí pensando tanto em agilidade, em decisões mais céleres e também em qualidade, sem perder de vista a qualidade das decisões, dos exames que são realizados. Acho que está bem, todos já estão sabendo aí, já foi anunciado, foi um dos primeiros anúncios feitos pelo nosso ministro, o vice-presidente, né, Geraldo Alckmin, de que temos a meta de alcançar o prazo de decisões de pedidos de patentes num prazo de 2 anos. Então, o INPI vem trabalhando, considerando opções aí para que possam ser implementadas para se alcançar essa meta. Uma segunda prioridade é estimular a geração e aplicação industrial dos ativos de propriedade intelectual no Brasil, onde a gente planeja executar e expandir iniciativas de mentoria em propriedade intelectual. O INPI já tem um programa muito bom de mentoria em propriedade intelectual para ICTs, e a gente quer expandir isso também para outros programas que a gente tem aqui no MIDIC, de apoio a startups, aceleração de startups. Esse ano a gente já conduziu também rodadas de mentoria para um programa de empreendedoras tech, voltado para mulheres empreendedoras em empresas de tecnologia. E o nosso objetivo é exatamente esse, apoiar NITs e CTs empresas na geração, proteção e comercialização dos ativos de propriedade intelectual. E uma terceira prioridade é a atualização normativa da LPI e atos infralegais no que for pertinente e necessário, conforme as nossas considerações da administração pública, ouvindo sempre aí a sociedade civil, como a gente tem buscado fazer nesses grupos técnicos que a gente conduziu no ano passado, se encerrou em março desse ano, no âmbito do GIP. É um desafio, especialmente em patentes, porque a gente tem interesses muito divergentes de grupos de usuários do sistema de PI, e também nós precisamos buscar um equilíbrio entre as flexibilidades de uso do sistema, que os usuários muitas vezes demandam, e os compromissos assumidos pela administração na busca de maior eficiência dos serviços prestados. Então, esse é um desafio que a gente busca equilibrar aí nas decisões que precisamos tomar. O próximo, por favor. Medidas administrativas consideradas pelo INPI para alcançar principalmente aí a meta dos 2 anos de patentes. Decisão do exame de pedido de patentes em 2 anos, certo? Continuidade do aproveitamento de exames adotados, como implementado aí no plano de combate ao backlog. Acho que todos consideram que foi um sucesso essa medida.
dos cerca de 150 mil pedidos de patentes pendentes que foram atacados no plano de combate ao backlog, 92% deles foram decididos, isso foram pedidos depositados até o ano de 2017, certo? Então, o INPI deve dar continuidade a essa medida administrativa para agilizar, reduzir o esforço necessário nesses exames, quando se pode aproveitar decisões, buscas de famílias, pedidos de patentes já depositados e decididos no exterior. Uma outra medida considerada e já em estágio avançado de implementação pelo INPI é a automação do fluxo de processo de patentes, como a instalação e contratação de uma ferramenta BPMS para automação desse fluxo, a garantia do acesso aos melhores bancos de dados disponíveis para a busca de pedidos de patentes e de forma a agilizar e oferecer melhor qualidade de decisões no processo. Estudos, considerações sobre ferramentas de inteligência artificial que possam ser implementadas no processo de exame para auxiliar o examinador e reduzir o esforço necessário no exame. Aqui uma medida que é inspirada no JPO, é a possibilidade de contratação de terceirizados para a busca de anterioridade de pedidos de patente. Até interessante nós ouvirmos aí os nossos colegas do JPO sobre essa medida e como funciona no Japão, se eles puderem compartilhar algo a respeito. E, além disso, está sendo solicitada a autorização para a realização de concurso público para a contratação de mais examinadores de patentes e também dos outros direitos de propriedade industrial, no qual o INPI atua. E, por fim, aqui o fortalecimento institucional e a previsibilidade orçamentária para o INPI, que foi um dos tópicos discutidos no grupo técnico do GIP, a possibilidade de apoio a projetos de lei que confiram essa previsibilidade orçamentária, em especial o PLP 143/2019, que prevê o não contingenciamento dos recursos orçamentários destinados ao INPI. Pode passar para o próximo, por favor, Leonardo. E aqui o presidente do INPI, o Júlio Castelo Branco, provavelmente já deve ter apresentado essa ideia ao INPI, à BPI, já deve ter conversado com vocês. Mas um dos elementos que tem sido considerado, estudado aí, já tinha sido avaliado no passado, na verdade, eu lembro dessa discussão quando eu comecei na área lá em 2017, e agora voltamos a ela, que é relacionada ao artigo 33 da Lei de Propriedade Industrial, que prevê o prazo de 36 meses, contados da data do depósito, para a realização do pedido de exame, certo? E esse gráfico, ele demonstra para a gente que a gente tem situações diversas aqui entre as divisões técnicas da diretoria de patentes do INPI. A gente tem algumas divisões com atrasos consideráveis, com demoras consideráveis aí na decisão do exame, que chegam ali a 4, 5 anos a partir do pedido de exame, e nós temos outras que estão bem mais rápidas, próxima da meta que a gente quer alcançar de 2 anos. E o que acontece é que, se a gente considera o prazo de 3 anos para realizar o pedido de exame, e, na média, o usuário se utiliza desse prazo por 2,8 anos, é quando ele faz o pedido de exame, isso impacta sobremaneira a capacidade das divisões técnicas do INPI, que estão com um processo mais célere, em examinar, em entrar nos novos pedidos. Ou seja, quando aquelas divisões que examinam mais rápido baixarem do prazo de 2 anos, elas vão se tornar ociosas, os examinadores vão ter que esperar o pedido de exame
para poder iniciar o processo. E isso vai impactar, de certa forma, o prazo médio geral de tempo de decisão de pedido de patente. Então, por isso, a discussão em torno do artigo 33 da Lei da Propriedade Industrial Brasileira. E uma medida que tem sido considerada que não exigiria, que pode não exigir a alteração normativa, seria a possibilidade de órgão do governo, na condição de qualquer interessado, realizar esse pedido de exame antes dos 36, antes da conclusão, antes do prazo de 36 meses. Mas isso ainda está sendo analisada a viabilidade jurídica dessa possibilidade. Então é isso, mas a gente prevê realizar uma tomada pública de subsídios para considerar opiniões aí dos usuários do sistema de patentes, antes da gente tomar essa decisão, antes do próprio NPI enveredar aí por esse caminho. Então é algo que a gente está estudando e acho que é interessante a gente ouvir os colegas do JPO nesse ponto, se eles tiverem algo a contribuir, porque, se eu não me engano, pelo que o Bernardo me informou, no JPO, a fila de prioridades, de análise dos pedidos de patente, ela é ordenada pelo primeiro a solicitar o pedido de exame, não pelo primeiro a depositar o pedido. Então, isso seria uma diferença com relação ao formato, ao processo aqui do Brasil, no Japão. E acho que no Japão existe também o prazo de 36 meses para realizar o pedido de exame, se eu não me engano. E aqui eu deixo o gancho já para a Natália entrar em outros tópicos normativos da lei de patentes para a nossa apresentação. Bom dia a todos. Então, dando seguimento aqui à apresentação, vou falar um pouquinho sobre o que tem acontecido no grupo técnico do GIP para avaliação de normativos de IPI. Primeiro, queria fazer um agradecimento aqui público às contribuições da BPI, né, todos os associados e todo mundo que ajudou a coordenar os grupos e contribuiu tecnicamente para as propostas e para as discussões, né. Então, tem várias pessoas aqui, mas uma delas é o Bernardo, né, e várias outras que contribuíram ativamente para os trabalhos. Então, o objetivo geral desse grupo técnico foi identificar melhorias na Lei de Propriedade Industrial, que foram propostas tanto por órgãos de governo, mas principalmente por instituições da sociedade civil. Então, foi basicamente ali, principalmente um fórum de acolhimento e debate de demandas que vieram ali dos usuários, né? E 13 diálogos técnicos, então, foram formados para aprofundar esses debates que versaram sobre patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas, contratos de transferência de tecnologia e outros dispositivos mais gerais da LPI aplicáveis aos vários direitos de propriedade intelectual, industrial. Foi uma oportunidade de debates abertos, com opiniões diversas, a gente não se furtou a nenhum debate, né? Muitas vezes, o fato de a gente aceitar e permitir o debate fez com que as pessoas pudessem achar que a gente estava enveredando para um lado ou para o outro, mas simplesmente a gente não se furtou a nenhum debate e nem teve nenhum pré-julgamento antes de qualquer discussão. Então, a discussão foi aberta e foi profunda tanto quanto as partes quiseram aprofundar. E as questões procedimentais tiveram um pouco mais de consenso, porque, enfim, são mais administrativas, de gestão, né? Exceto patentes, que mesmo algumas questões procedimentais foram bem divergentes. Então, os diálogos de patentes, como sempre, foram os mais controversos, né? Em geral, é o grupo de interesse que quer um maior escopo de proteção e uma flexibilidade maior para os depositantes.
e, de outro lado, um interesse maior em termos de transparência, de cuidado com o domínio público e de direito de terceiros, né? Então, enfim, e previsibilidade ali, publicidade do processo. E, enfim, são todos interesses e perspectivas legítimas, e o nosso papel como governo é justamente ouvir todos os lados e entender aí o que pode ser de maior interesse, considerando o momento que a gente se encontra, né, o governo e as necessidades tanto do usuário quanto da administração pública. Pode passar. Então, a gente vai focar um pouquinho nos diálogos de patentes e comentar outros dispositivos, porque foram os em que houve maior divergência. Se alguém tiver interesse em saber sobre os demais diálogos, fique à vontade para perguntar ao final. Não tem problema nenhum, a gente pode falar um pouquinho sobre eles. A gente só não vai antecipar muito os encaminhamentos, porque a gente tem uma reunião daqui a alguns dias no GIP, e depois a gente vai falar sobre esses, assim, como que vai se dar, mas esses encaminhamentos vão ser deliberados no GIP, né? Então, a gente não pode antecipar aqui muita coisa sem ter alinhado com os demais integrantes do GIP, com certeza que vão também ter aí o seu direito de manifestação e posicionamento. Mas, o Miguel acompanhou mais diretamente o grupo de patentes 1, não sei se quer fazer um resumo. O de patentes 1 é focado em patenteabilidade de seres vivos, artigos 10 e 18. Quer fazer um apanhado geral, Miguel, desse diálogo? Posso comentar. Esse diálogo se concentrou muito nessa discussão da alteração dos artigos 10 e 18 da lei, onde são previstas as limitações ao patenteamento, certo? O que é invenção, o que não pode ser patenteado, no sentido de avaliar se seria do interesse nacional, do interesse tanto o interesse nacional, de forma da administração pública, como também de interesse de empresas atuantes aqui no território brasileiro, da alteração dessa limitação de que não se pode patentear invenções realizadas a partir de seres vivos. E como todos os diálogos de patentes, houve uma clivagem muito grande entre os participantes, né? Não foi obtido um consenso no final do diálogo. Foi feito um estudo de benchmarking para apoiar essa análise, que foi bastante considerável, avaliou muitos países e tem alguns resultados interessantes. A gente está prevendo fazer um evento de lançamento ainda desse estudo no mês de julho, onde a gente vai ter a oportunidade de discutir mais essas questões. Mas eu diria que não foi apontado um caminho ali, dada as divisões entre os participantes, não foi possível chegar a uma conclusão de se é interesse ou não do Brasil reduzir as limitações para patenteamento de seres vivos. Acho que é interessante ouvir também o JPO nesse caso, se eles quiserem contribuir sobre esse tópico específico, como é no Japão. Acho que seria interessante para a gente conhecer um pouco da experiência deles. E a discussão, ela, em certo momento, enveredou bastante para uma possível concorrência entre o patenteamento de plantas e a proteção de cultivares, sob o argumento de alguns de que a possibilidade de se patentear invenções relacionadas a plantas conflitariam com o próprio direito de cultivares e enfraqueceriam o sistema de proteção a cultivares, sob o argumento também de que países que têm cultivares não protegem, não concedem patentes a plantas. Então, concentrou-se bastante a discussão nesse tópico específico. Além disso, foi discutida a questão de patentes farmacêuticas de segundo uso, mas acabou que há propostas também para alteração em nível infralegal, para dar maior consistência com a atuação do INPI nesse tópico, certo? Porque é permitida a patente de segundo uso
na lei, mas os usuários entendem que precisa de uma segurança jurídica prevista no nível infralegal. Mas é um outro tópico onde não houve consenso, a divisão de interesse dos usuários ficou marcada e também não há um encaminhamento claro a ser dado sobre isso. Mas acho que foi esse o resumo desse Patentes 1, Natália. Tá joia, obrigada. Bom, em Patentes 2, nós discutimos aí a questão de emendas e divisão de pedidos de patentes, né? Artigos 26 e 32. Aqui vale mencionar a proximidade e a conexão direta com o que o Miguel comentou, que está em consideração, né, pelo INPI, acompanhado pelo MDIC. Então, nós vínhamos discutindo no âmbito do GIP, né, as possibilidades de alteração da LPI, e, enfim, nesse meio do caminho, após a gente concluir os trabalhos do grupo, houve uma transição de governo, novos compromissos e demandas também, que não são excludentes, né? E a gente frisa aqui que, apesar de parecer que tem alguns, né, alguns vão para uma direção, outros outra, na verdade o que a gente vai fazer é uma conjunção e uma integração e ver, então, um equilíbrio entre esses interesses de flexibilidade e de prazo de patentes, assim como esse raciocínio, essa lógica integrada aí dos artigos 26, 32 e 33, porque eles estão diretamente relacionados, né? Então, na medida em que a gente fala de reavaliar o artigo 33 sobre requerimento de exame, não tem como a gente pensar sobre isso sem pensar numa possibilidade de alteração do artigo 32 sobre emendas ao pedido, porque, afinal de contas, o prazo para requerimento de exame, ele é muito importante em função de ser o prazo para emenda, né? Então, qualquer alteração no artigo 32, que também está diretamente relacionada com o 26, ela tem que ser avaliada no contexto também do 33. Então, qualquer ação que o governo vá fazer, ou consulta, ou tomada de subsídios para eventual alteração desses artigos, ela vai ser olhada de forma integrada. E também é a forma que a gente espera que o público avalie as possibilidades, porque aí a gente consegue ter uma combinação que pode ser satisfatória para uma maioria e de interesse nacional. Mas, basicamente, no âmbito do GT, o que nós discutimos e que houve propostas absolutamente assim, divergentes, em sentidos contrários, foi no sentido em que um determinado... Bom, um grupo que viu o problema, né, de haver uma restrição na possibilidade de emendas ao pedido, né, e propôs que essas emendas pudessem ser realizadas até o final do exame, que, para este grupo, seria até a fase de recurso, tá? E aqui a gente está falando de emendas voluntárias, ou seja, emendas a pedido por solicitação, né, do depositante e não como resposta a uma exigência do INPI. Então, existe uma proposta, até o final dos trabalhos não houve uma conclusão de um consenso, existe uma proposta que tem suas nuances, enfim, tem algumas limitações ali, mas que propõe emendas ao pedido até o final do exame, considerando o prazo de recurso segunda instância, e tem outra proposta, que seria no sentido oposto, de explicitar melhor em normas infralegais, ou seja, resoluções e portarias do INPI, o que esse grupo entende que estaria explicitado no 32, que após o requerimento de exame, não haveria possibilidade de emendas a pedido do depositante. Então, vocês veem que uma amplia até o fim do recurso e a outra restringe até o prazo de requerimento de exame, e hoje o que ocorre é que para determinadas emendas a pedido do depositante, né, existe sim a possibilidade após o requerimento, mas
sem ampliação do escopo. E, bom, em qualquer uma das possibilidades não se discute, né, a questão da matéria revelada, que isso é um pressuposto e está na LPI. Então, ninguém aqui está falando de mexer ali ou ir além da matéria revelada. Então, para a divisão de pedidos, é algo parecido que ocorre, né? Então, enquanto um grupo acredita que deve haver a possibilidade de se dividir um pedido até o fim do prazo do recurso, o outro acredita e fazer a alteração na LPI, né, para isso. O outro acredita que em normas infralegais a gente poderia adequar o entendimento do INPI para restringir as possibilidades de divisão e inibir pedidos de divisão que muitas vezes parecem ser protelatórios ou não têm muito fundamento e acabam dando ali um certo trabalho para os examinadores do INPI para serem indeferidos, enfim, acaba estendendo um pouco o prazo do processo. Tá? Isso, enfim, na visão de cada grupo. O que o Ministério pensa? Né? A gente aqui vai propor ao GIP encaminhamentos, né, a partir das visões dadas, dos argumentos dados, mas a gente tem buscado justamente uma solução integrada, como eu falei, do 26, 32 e 33, independentemente das discussões terem sido feitas em momentos distintos, mas, por exemplo, a sensibilidade de uma alteração no artigo 33, que poderia viabilizar a meta de 2 anos de exame, ela diminui consideravelmente se nós pensarmos numa possibilidade de emendas não atrelada ao requerimento de exame, mas sim ao início de um exame, né? Então, por exemplo, se forem viabilizadas, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre outros dispositivos, e o Miguel já falou também sobre investimentos, né? E a gente vai depois falar sobre investimentos em TI no INPI, e aprimoramento da comunicação com o usuário, que está no planejamento estratégico do INPI, para buscar essa proximidade, essa previsibilidade do processo de exame. E havendo previsibilidade no processo de exame, e uma comunicação aprimorada em relação a que já existe hoje, ao sistema que existe hoje, talvez a gente possa viabilizar algo que seja razoável, né, e que permita com que emendas voluntárias sejam feitas, por exemplo, até o início de exame ou até algum outro momento, tá? Isso ainda não foi deliberado, não tem uma proposta concreta. Qualquer proposta ou qualquer decisão que o governo tome vai ser feita consulta ou tomada de subsídios, né, públicas, para que todo mundo possa opinar e para que a gente tenha ainda mais elementos e legitimidade numa tomada de decisão sobre esses temas que são controversos, sim, e que são sensíveis. A mesma coisa a divisão de pedidos, né? Existe ali uma medida bem mais restritiva e existe uma muito ampla. Então, quem sabe, a partir do momento em que é dada uma certa flexibilidade a emendas com base mais associada ao início do exame, por exemplo, talvez isso reduza ali o número de divisão de pedidos, que muitas vezes são usados como uma alternativa de emenda a pedido, né? Então, eles podem, às vezes, ser desviados dessa intenção, ou seja, para cumprir alguma estratégia. E, assim, tem muitas estratégias, né? A gente tem que entender que tem muitas estratégias que são, sim, legítimas, são medidas de gestão e aprimoramento dos pedidos, né? De uma estratégia de recurso em relação à divisão de pedidos, ou de ter um quadro, né, reivindicatório mais amplo ou menos amplo. Então, a gente precisa considerar o direito dos depositantes. Por outro lado, a gente também tem que preservar
segurança jurídica, transparência e publicidade, e não queremos ter ações protelatórias, porque, afinal de contas, se a grande meta do Ministério é reduzir o prazo, e se a reclamação constante dos usuários é a demora no exame de patentes, então, tudo que houver grandes janelas e vem sendo utilizado para fins protelatórios, a tendência é a gente, né, não aceitar, porque aí não dá para ter tudo, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? O que é razoável? Né? O que os usuários realmente precisam para ter uma visão estratégica sobre os seus pedidos e a gente ter um processo limpo e eficiente. E patentes 3 é justamente o principal problema, ou seja, nesse patentes 2, o GIP vai deliberar quais serão os encaminhamentos. Aqui os encaminhamentos podem ser desde uma solução intermediária a ser deliberada no GIP, né, já que nós tivemos duas opostas, e independentemente se essa solução intermediária for decidida pelo GIP ou não, aí seria, por exemplo, uma consulta pública ou uma tomada de subsídios para realmente entrar no detalhe do que seria o texto dessa proposta intermediária e até onde ela iria entre essas duas propostas, por exemplo. Tá? Ou, por exemplo, pode ser deliberado de que vai ficar suspensa essa discussão ou que ela ainda precisa ser aprofundada antes mesmo de se ter uma proposta intermediária a ser colocada em consulta pública ou numa tomada de subsídios. Então, tem várias possibilidades de encaminhamentos que serão deliberados no GIP. Ou suspender um pouquinho a discussão, aprofundar a discussão, ou já vir com uma solução intermediária a ser colocada em público para debate. Tá? Patentes 3, soluções para demora no exame de patentes. Então, aqui foram discutidas principalmente a questão da autonomia financeira do INPI, que é um consenso entre todos, e a questão absolutamente controversa no sentido dos grupos que foram, né, a debate sobre a compensação pela demora no exame, que seria, assim, a compensação desde que causada, né, pelo processo administrativo do INPI. Então, aqui, sem dúvida, né, isso já gerou movimentos do Ministério e do INPI em relação... Aqui a gente coloca, entre aspas, autonomia financeira, porque não é o melhor termo, né? Existem várias coisas por trás disso, como previsibilidade orçamentária, né, financeira, flexibilidade de contratação, liberdade de contratação. Então, a autonomia financeira pressupõe uma solução que não necessariamente é a única. Então, a gente pode alcançar previsibilidade orçamentária e financeira, liberdade de contratação ou flexibilidade de contratação por outros meios que já existem, além da autonomia financeira, que é, sim, uma das possibilidades, né? Que é uma solução mais, digamos assim, institucional ou legal também. Então, tudo isso a gente vai depois endereçar e esse grupo tem a proposta de se aprofundar e estudar a viabilidade dessa autonomia financeira, entre aspas, que a gente gosta de falar mais especificamente sobre os problemas em si. A compensação por demora no exame causada pelo INPI, bom, é absolutamente controverso, é algo que, sim, vai ser deliberado também no GIP e que também pode ter, como patentes 2, algum dos encaminhamentos do tipo discussão por parte do governo suspensa temporariamente, porque pode não ser pertinente ou porque tem outras prioridades, aprofundamento da discussão por insuficiência mesmo de elementos concretos ou exemplos, ou interesse nacional, ou benchmark, ou o que seja, né, para aprofundar, ou colocar alguma proposta em consulta pública ou tomada de subsídios, tá? E patentes 4, estímulo ao patenteamento no país. Miguel, quer dar uma resumida também? Esse foi o que acompanhou? Posso. Foram consideradas nesse diálogo de patente 4 diferentes medidas para estimular o depósito de patentes por residentes no Brasil.
mas se concentraram principalmente em dois aspectos. Medidas educacionais, para conscientizar usuários, potenciais usuários, sobre a importância e a relevância de se proteger uma invenção. E nesse sentido, foi muito discutido questões de como mudar a lei de diretrizes curriculares com com o objetivo de inserir a propriedade intelectual como disciplina em cursos de graduação, e aí não só de direito, mas principalmente em cursos onde a gente tem pesquisadores, engenharias, biologias, medicina, coisas desse tipo. E a outra medida discutida foi uma alteração no decreto que regulamenta a lei de inovação, no sentido de tornar obrigatório que invenções decorrentes de medidas de financiamento previstas na lei de inovação com recurso público, seja obrigatório o depósito do pedido no território nacional, no INPI. Não precisaria nem ser o primeiro depósito, como é em alguns países, mas simplesmente que, se foi subsidiado uma pesquisa com recursos públicos previsto na lei de inovação, que seja, e se isso resultou em alguma propriedade intelectual, que isso no mínimo seja depositado no INPI. Então foi nesse sentido a discussão que teve em Patentes 4. Certo. E aí, por fim, outros dispositivos da LPI que versavam muito sobre a questão da comunicação com usuários, né? Sobre arquivamentos e prazos, ou seja, uma demanda por uma comunicação mais direta e aprimorada entre o INPI e os usuários, incluindo até terceiros, a depender dos casos, né, para fins de transparência, mas principalmente por uma questão de previsibilidade do processo, ou seja, para dar previsibilidade ao usuário e permitir com que talvez tome decisões estratégicas e até possa também para o INPI conseguir acelerar o processo, né? E desde melhoria e formatos dos dados do INPI até justamente isso, aprimoramento do sistema de comunicação atual, pushes, notificações mais frequentes e inteligentes que, sem prejuízo nenhum das publicações oficiais e legais da RPI, que obviamente não vão ser prejudicadas em nada, vá além e aprimore e seja a mais, né? É algo a mais e não nunca a menos. E que, por exemplo, poderia viabilizar determinadas reduções de prazo, inclusive, né? Ou determinadas ações que, por exemplo, com o artigo 32 ou 33 podem ser facilitadas. Os arquivamentos e prazos é uma questão bem interessante porque ela foi consenso entre os usuários, mas, sim, é uma demanda dos usuários, né? Todos os usuários, assim, a maioria deles gostaria de ter mais chances, por exemplo, de restaurar um pedido, né, arquivado, enfim, que seria definitivo atualmente, ou de ter ali prazos adicionais por N motivos que também são legítimos. Às vezes são relações com empresas estrangeiras, às vezes uma empresa pública que tem uma burocracia maior e um tempo maior de resposta, então querem um prazo extra ou uma segunda chance, né, no caso de arquivamentos e prazos. Enfim, isso aqui vai ser deliberado, isso aqui tem sido conversado entre o MDIC e o INPI também. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, que a gente tem como governo, é justamente esse nosso compromisso, né? Se de um lado a gente quer dar flexibilidade para os usuários e tem interesse que eles aprimorem sempre os seus pedidos e que tenham o seu direito de proteção legitimamente legítimo,
De outro lado, para ter uma eficiência e para buscar a meta atual né, do Ministério e de governo, querendo ou não, depender de como for, é ali 3 meses, 2 meses, né, que está se demandando a um pedido, a um processo. E se a gente está falando de 2 anos, isso é significativo, sim. Então, só para vocês saberem como é que está o racional e o que a gente está considerando ou não para essa deliberação, que também pode ser soluções intermediárias, pode ser a suspensão desse debate por um tempo, né, até que ele seja mais conveniente e oportuno, ou pode ser, enfim, uma consulta pública ou uma tomada de subsídios. Então, esses seriam os possíveis resultados a serem deliberados no GIP no dia 28 de junho, tá? Pode passar. Então, os próximos passos para a atualização da LPI, né? As medidas em consideração pelo INPI, que são aquelas que não foram discutidas no GT, porque elas foram posteriores, né? Para a maior eficiência, estão sendo analisadas internamente no INPI e acompanhadas pelo IMIDIC. Então, serão objeto de consulta ou tomada pública de subsídios também, né? Os encaminhamentos do GT de normativos serão deliberados em reunião plenária do GIP, no dia 28 de junho, nessa linha, né? Ou de suspensão, que é temporária, ou de aprofundamento benchmark, ou de realização de uma tomada pública de subsídios ou uma consulta pública. Qual que é a diferença, né, da tomada pública de subsídios e da consulta pública? A consulta pública já é uma proposta legislativa, ela já vem bem mais embasada e é algo que está um pouco mais amadurecido no governo para a opinião pública, para a gente ter um retorno da opinião pública. A tomada de subsídios é algo que ainda está em fase mais preliminar e não tem ainda uma sugestão fechada, né, uma proposta fechada de texto legal, enfim, ou de norma, mas que a gente precisa de um pouco mais de subsídios de opinião pública. Essa é a diferença. E há uma necessidade de alinhamento, então, entre essas propostas do GT de normativos e medidas para redução do prazo de exame de patentes para 2 anos. Então, esse é o grande desafio, né, a flexibilização com o cumprimento dessa meta de 2 anos, e a gente entende que os dois são demandas dos usuários, então precisa existir aí um equilíbrio, e é o que a gente, por exemplo, pediria nas respostas e nas consultas públicas e as tomadas de subsídio, essa razoabilidade, né, de até onde a gente quer flexibilidade em prejuízo do prazo de exame, que já está, né, que é um compromisso, ou qual é o momento mais adequado, ou a composição desses dois. E, bom, o papel do GIP e da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual e tudo isso é tentar buscar a governança, né, a integração dos temas de IPI, não só da pauta de propriedade industrial, mas também da pauta intelectual como um todo, envolvendo direitos autorais, apesar de a gente não ter um envolvimento tão digamos, ativo e profundo das entidades responsáveis por direitos autorais no GIP, e a gente, enfim, né, o IMIDIC é presidente do GIP e o INPI é uma vinculada, querendo ou não, a gente tem o nosso dia a dia ali muito junto, então às vezes o foco acaba sendo industrial, mas o papel do GIP é ter essa governança em propriedade intelectual, dar visibilidade ao tema e principalmente continuidade. Então, é inegável uma certa ruptura, assim, que teve nessa transição de governo, né? A gente tem aqui trabalhado para fazer o próximo plano de ação, que é uma oportunidade que a gente tem para adequar as prioridades de governo depois dessa transição, mas a gente gostaria de passar aqui uma mensagem de continuidade no sentido de que nada vai ser deixado para trás e vai ser considerado. E algumas coisas podem não ser prioritárias para esse governo, mas elas estão lá registradas e elas não vão simplesmente ser ignoradas e jogadas no lixo, né? Nada vai ser jogado no lixo. E tudo vai ser considerado mesmo para ter continuidade ou não, ou até como um fator, né, de suavização, de racionalidade a determinadas decisões do governo atual. Então, o trabalho vai ser deliberado no GIP, vai ter continuidade, alguns mais, outros menos, alguns não vai ser o momento, pode ser deixado para depois, enfim. Mas nada vai ser simplesmente ignorado e jogado fora. Pode passar.
E acho que é isso. Os próximos passos para medidas administrativas de eficiência do INPI, talvez o INPI pudesse falar, talvez não, certamente, com certeza, os representantes do INPI poderiam falar muito melhor do que a gente aqui, mas é um alinhamento, né? O que o INPI está fazendo, eles fizeram um planejamento estratégico do INPI, que já foi publicado, é amplamente conhecido. Então, existe agora um exercício de alinhamento com o plano de ação da Estratégia Nacional, que está em fase de elaboração. A gente está também, como MDIC, INPI e todos os órgãos de governo, fazendo o plano, né, plurianual, né, que envolve questões de orçamento e prioridades de 2024 a 2027, tudo isso, de alguma forma ou de outra, está integrado. Então, a gente tem trabalhado bastante no alinhamento desses planejamentos. A INPI vai fazer análises técnicas e jurídicas internas, né, na sua procuradoria, para ver as medidas viáveis, o que está mais adequado, menos adequado, qual o melhor momento de ser feito. Vão ser realizadas consultas públicas ou tomadas de subsídio, sim, né, análises de impacto. A gente tem também no Ministério, né, essa toada agora de, aos poucos, gradativamente implementar análise de impacto regulatório, procedimentos, né, bem abertos, que o INPI já faz, mas ainda melhores, conforme as orientações da esfera federal, né, para medidas administrativas e todas essas questões regulatórias. E, quando for o caso, vai ter também análise técnica e política pelo MDIC para dar o apoio institucional e validar medidas do INPI que estão relacionadas à política de propriedade intelectual mais amplamente, né? Então, o INPI vai implementar ao longo desses próximos anos, né, as suas medidas pertinentes. Pode passar. Acho que é isso, já nos estendemos demais, mas acho que a parte mais legal vai ser o debate e a troca de informações aí com o DPO e com todos vocês. Natália, obrigada. Eu vou pedir licença aqui a Gabi já para fazer um comentário muito rápido, porque eu acho que a gente não vai ter como responder todas as perguntas depois do painel do JPO. A Maria Azevedo trouxe uma pergunta aqui interessante para a gente com relação à necessidade de atualização da lei de cultivares, né? Pouco se fala com relação à atualização dessa lei hoje, né, no âmbito das discussões. E é um tema super importante que a gente vem debatendo, e a pergunta dela é se existe, então, alguma iniciativa já no âmbito do governo para a discussão e atualização dessa legislação específica, desse aparato de normas envolvendo cultivares no Brasil hoje. Vou responder, Viviane. A LPC ela foi considerada no início do trabalho do grupo técnico do GIP, ela seria também avaliada. O MAPA, o setor responsável pela produção de cultivares, tem uma proposta de atualização da lei, tem um anteprojeto, eles sabem o caminho que eles gostariam de seguir, mas agora, como é que eu posso pôr isso de forma política? Houve movimentos realmente políticos contrários até a possibilidade de discussão da atualização dessa lei. Então, devido à sensibilidade e movimentos contrários, a gente não avançou na discussão da lei de produção de cultivares no âmbito do GIP. Agora, eu não sei te dizer se lá no MAPA eles estão considerando essa possibilidade agora no novo governo. A gente não voltou a conversar com eles sobre isso. Mas inclusive a gente recebeu comunicações parlamentares de senadores contrários à discussão. Obrigada, Miguel. Gabi? Bom, eu acho que a gente pode passar para o vídeo, né? Só deixar claro para os participantes, né, aqui do Brasil, que nós temos a palestra do senhor Ito Yuti, ela foi gravada, eles nos solicitaram que fosse gravado. Nós temos aqui 3 representantes do JPO, como eu comentei, e agradeci a participação, porém a palestra do senhor Ito foi gravada, então nós vamos passar o vídeo
Agora, eu acho que o Bernardo consegue começar essa transmissão. Eu não sei se a gente vai ter, ao final, um tempo para perguntas. Eu não sei se outras perguntas surgiram. Nesse sentido, é importante que vocês continuem usando o chat, e eu vou passar, então, a palavra aqui para o senhor Hirotsugu, do JPO, que vai fazer essa apresentação para a gente em tempo real, usando também o vídeo, tá? Hi, Hirotsugu-san, can you hear me? Yes. Thank you. I We're can going to hear. start with your presentation now. Feel free to ask for assistance if you need, and the floor is yours. Okay. Thank you very much for again to give us the great opportunity. So then I will give you our video presentation from Mr. Ito. I am afraid that he is absent from here due to the big time difference between our countries. So, but sure, I will share our presentation. Wait a minute. Then I will play the video. And Hi, I'm Yuichi Ito, a Deputy Director of Administrative Affairs Division of the JPO. I'm in charge of policy planning and research for the JPO's patent examination. It's a great pleasure for me to have this opportunity to give you all an introduction of the JPO's patent examination today. Here are the contents of today's topic. First, I briefly introduce patent examination of the JPO. Then I will explain 3 types of the JPO's challenges. Let's get started. The first chapter is about the JPO. The JPO has 2,794 staffs, and examiners are 1,887 of them. Patent examiners account for 88% of the examiners. Here is the examination process at the JPO. In Japan, patent examination does not start until applicants request it. Examination can be requested within 3 years from filing. All patent applications are to be published 18 months after filing. Currently, examiners make decisions to grant patent rights to around 70% of all patent applications requested at the JPO. It takes about 15 months on average from request for examination to final decision. Number of patent applications filed in Japan has been on the decrease in recent years, and in 2022, it was about 290,000 applications. On the other hand, the number of requests for examination has been almost flat at 234,000 requests. Number of PCT international applications has been on the increase in recent years, and in 2022, it was about 49,000 applications. The JPO is making various efforts to realize the world's fastest and utmost quality in patent examination. There are 3 challenges the JPO needs to achieve. The first is speedy examination. We aim to minimize the examination pendency required for granting patent rights to the world's fastest level. The second is establishing high-quality patent rights. We suppose the granted patents to be robust, broad, and valuable patents through satisfactory examination procedures. The last is strengthening
affiliation and cooperation with foreign IP offices. We try to make our patent system more useful and convenient for worldwide users. Today, I will explain our methods to achieve them. The first challenge is speedy examination. Prolonged pendency for patent examination is a common issue in the world. In 2004, the JPO set a 10-year goal to make fast action pendency less than 11 months at the end of March 2014. Then, as shown in the graph, the fast action pendency had steadily decreased over 10 years from 26 months. At the end of March 2014, the JPO achieved the goal and has kept the pendency below 11 months since then. In 2004, the number of examiners was only about 1,100. In order to increase the number of fast actions and decrease the number of applications waiting for examination, it was necessary to increase the number of examiners. However, it was difficult to hire more regular examiners because of the government personnel restriction. So the JPO has started to hire fixed-term patent examiners, and the number of them has been around 500. Outsourcing prior art searches is another method to increase the number of fast actions. Searchers at outsourcing agencies understand the inventions, conduct prior art searches, and make search reports. Then the searchers explain the details of the search reports to examiners by dialogue. If necessary, the examiners conduct additional prior art searches, and finally, the examiners make a decision on patentability of each application and draft official documents. Without outsourcing, the JPO examiner usually spends 40% of total time in understanding of the claimed inventions, 30% in prior art search, 10% in understanding of prior art documents which the examiner found, and 20% in evaluation of patentability and drafting first office action, respectively. Through outsourcing, searchers conduct a large part of the understanding of the invention and prior art search on behalf of examiners. As a result, examiners' workload can be reduced to almost 50%. This graph shows the trend of the number of outsourced searches and the pendency of the first office action. After starting the search outsourcing in the 1990s, the JPO expanded the outsourcing in the 2000s. And today, the 2/3 of applications are outsourced before first office actions. It's clear that the outsourcing of prior art search is a lifeline of speedy patent registration in the JPO. Comparing with other offices, the number of first office actions per one examiner of the Japan Patent Office was 1.9 times higher than that of the USPTO and 4.4 times higher than that of the EPO. After the first office action pendency has substantially decreased, it is important to keep and control the pendency. From such a perspective, we are setting an annual examination plan. First, we predict the number of requests for examination and the number of PCT applications in the next year based on the trend of these in recent years. Then, based on that prediction,
we calculate the number of fast office action cases to achieve the target FA pendency. Finally, we established the target number of FA cases and PCT cases by each examination department. For carrying out the annual plan, schedule management of each case is essential. For example, in case of PCT, Management Support Section makes a whole list of PCT applications to handle the time limits for drafting an international search report. The list is offered to directors to help them grasp schedules of all cases in each division. On the other hand, examiners also recognize the time limit of individual cases by a schedule management sheet, which is distributed with a PCT file. This is an example of JPO's schedule management sheet. This sheet shows time limits of each process. It is attached to files of all PCT applications so that examiners can easily check the deadline of each process. This is a screenshot of JPO's drafting system for PCT applications. Our drafting system generates an alert when the time limit for drafting ISL is approaching. Through these schemes, the schedule of each case is managed by multiple ways so that our annual plan will be carried out reliably. In 2014, the JPO set a new goal about speed of patent examination that should be achieved in the next decade. One is to make the standard total pendency less than 14 months. Another is to make the FA pendency less than 10 months. And now we are working to achieve these goals. In the JPO, we have an accelerated examination system in response to the applicant's needs for speeding up examination. First, applicants need to make requests for accelerated examination. Here, no additional fee is needed for this request. In the specification of the invention, they need to show relevant prior art and the difference between the claimed inventions and the prior art. In addition, the application must meet some requirements. For example, applications for inventions that have already been put into practice, or applications which have foreign patent families, or applications by SMEs or universities, and so on. Normally, the waiting period for fast office action after request of examination is about 10.1 months. But when a request for accelerated examination is made by an applicant, the application is examined earlier than other applications. In 2022, the fast office action is issued on average 2.3 months from the request for the accelerated examination. So the waiting period until the fast office action has been significantly shortened by the accelerated examination. The next one is the super accelerated examination system. If the application meets strict requirements, it can be examined more quickly. For super accelerated examination, the application has to be internationally filed and the invention of the application has to be put into practice or will be put into practice within 2 years. In the case of ordinary accelerated examination, the results of FA will be issued on average for approximately 2.3 months from the request. But in the case of super accelerated examination, the result of fast office action will be issued within 1 month from the request. As a result,
the period until the final decision will be much earlier. Next topic is about our efforts to establish high-quality patent rights, that is, interview, examination system, and quality management. Basically, examiners and applicants communicate with each other through documents. However, such documents may not fully convey their intentions, and they might lead to miscommunications between applicants and examiners. Therefore, the JPO conducts interview examinations to facilitate communication with applicants. In interview examination, applicants or patent agents explain technical features of their inventions, or sometimes present a proposal of amendment. Through interviews, examiners better understand the inventions and the intentions of the applicants, and they can give their opinions or suggestions to the amendments, as many as possible. As a result, the applicants will be more satisfied and convinced with the examiner's judgment because they can fully convey their intention to the examiner. After the interview examination, examiners make interview records. The records will be made public in order to ensure transparency of the interview examination. In addition to the meeting in person, interview examination can be conducted online. Here are some examples of interview examination. In interview examination before first action, applicants or patent agents explain mainly technical features of claimed inventions to make the inventions smoothly understood by examiners, and that might lead to better understanding by examiners to establish policy on examination. On the other hand, in interview after first office action, applicants often propose amendments and explain differences between the claimed invention and prior art. Examiners consider whether the amendment proposals can resolve the reasons for refusal. The JPO has introduced online interview examination. It allows applicants and agents in remote areas to participate in the interview examination. Currently, most of the interview examinations is conducted online. This is the overview of quality management system as a JPO. The black arrows show examination steps: examination by an examiner, approval by a director, and sending notices. As shown in blue, quality assurance processes are done before approval. After approval, audit processes are done for quality verification, as shown in red. The first one is consultation. Consultations are usually held between 2 persons and sometimes among more than 3 persons. In those cases, the consultations consist of a main examiner, another examiners, and a director. Specialized knowledge and search know-how can be shared, and discrepancies in the judgment of these examiners can be reduced through these consultations. The next is about check before approval, thus supplement director's approval. Directors in each division sample examiners' decision to be checked. Quality management officers of each examination division check the validity of searches and judgment, and whether drafting notices are clearly stated. Sampling can be random or under some criteria. For example,
The criteria is application that examiners decide to grant without any notices of refusal beforehand, or applications that have broad claims, and so on. Here is approval by directors. They check whether all office actions comply with laws, regulations, and examination guidelines, and whether drafting notices are clearly stated. Quality audits are conducted to verify the examination quality by quality management officers after the examination process is completely finished by the director's approval. Office actions to be checked are randomly selected. In quality audit, before sending office actions, examiners receive feedback from officers in the examination divisions and can revise their office actions. Another type of audit is done after sending office actions in quality management office. The GPO conducts user satisfaction surveys on the examination quality once a year in a large scale. The target includes Japanese and foreign companies and patent attorneys. The survey results are compiled and analyzed by Quality Management Office in the GPO, and the Quality Management Committee consisting of external experts such as university professors or IP managers of business corporations. Then they give feedback to the examination divisions to improve quality of examination. The results are published in Japanese and English, so please refer to the GPO website. The last topic is about efforts to strengthen affiliation and cooperation with foreign IP offices. Such effort improves the work sharing between the GPO and foreign IP offices and enhance the efficiency of examination. This time, I want to introduce Patent Prosecution Highway as one of the most important international schemes for work sharing. This slide shows the basic scheme of the Patent Prosecution Highway, that is also called PPH in short. The PPH is a framework in which an application determined to be patentable by the Office of Earlier Examination is eligible for accelerated examination in the Office of Later Examination with a simple procedure upon the applicant's request. For example, an application A was filed with one office and a corresponding application A- was filed with another office, and patent has been granted on the application A. In this case, if the claims of the application A- correspond to the claims of the application A, the application A- can be examined in an accelerated way if the applicant requests PPH. With this PPH scheme, PPH implementing offices can achieve work sharing and reduce examination workloads, which will lead to reductions in the application backlog. The JPO initiated the PPH program with the USPTO in 2006 for the first time in the world. After that, the number of offices participating in the PPH has been growing and reached 55 in 2021. Now, the JPO has PPH agreements with 44 IP offices. The JPO and the Brazil INPE has been implementing the PPH pilot program since April 2017. The JPO highly appreciates the INPE's steady implementation to the expedited examinations based on PPH requests
and its efforts to relax the annual limits on the PPH request step by step. Even so, the annual limits on the PPH request was reached in the middle of last year. The JPO would appreciate it if the EP could further relax the annual limits on the PPH request. The PPH is beneficial not only to IP offices but also to applicants. This slide shows the benefits of the PPH to applicants based on some statistical data. The first benefit is reduction of examination period. The left graph shows a period necessary to issue the first examination results, called FA in 4 offices for all applications and PPH applications, respectively. The period for PPH applications is drastically shorter in all the offices. When patents are granted early as a result of shorter FA pendency, applicants can rapidly promote the business in both their own country and PPH partner country by increasing investment and introducing cutting-edge technologies. The second benefit is higher grant rate shown in the middle graph. As only applications determined to be patentable in one office are examined in the second office, our grant rate for PPH application is higher than other applications. Higher predictability is a great benefit for applicants looking to expand business overseas. The third benefit is low prosecution cost, which is supported by the right graph showing a positive FA rate. When applications receive a positive FA or granted at FA, applicants need to respond less often and, as a result, pay less cost. Thank you for your kind attention. I hope my presentation will be fruitful for you, and there are some appendices for your reference. If you have any questions, I or my colleagues are happy to answer. Thank you very much for all. Thank you for your attention. And maybe we have some questions, right? Yes, we do have some questions in the chat. But first, I would like to thank you so much for the presentation. It was very, very, very nice. I mean, it was very, one thing that caught my attention was when one of the moments that he said that amendment as much as possible. I mean, in my interpretation of the presentation, I have the impression that it does not need to restrict the rights of the applicant in order to expedite the examination. You can give all the opportunities for the patentees, for the applicants to try to get coverage for their inventions without compromising the efficiency of the examination, and therefore you can also achieve decisions in a very expedite way, as Mr. Yatsu has showed to us. But I guess okay, we have just 2 minutes, but we can always extend a little bit for a few more minutes so that we can at least answer 2 or 3 questions from the audience. I don't know. I mean, there is one, I guess we can split, right? My colleagues, Gabi and Vivi, because we have one question for, one question for Miguel and 2 questions for the JPO, right? I guess we can at least give 1 question for each one. Miguel, não sei se você chegou a ver a pergunta no chat, mas eu acho que você até tem uma resposta, né? Que eu acho que a Natália já até respondeu, mas de qualquer forma acho que você pode confirmar que nessa parte de que nas divisões mais adiantadas talvez haja a possibilidade de órgãos do governo requererem um exame de pedidos de patente. Neste caso, o quadro reivindicatório válido será aquele para o qual o órgão do governo requereu o exame?
Essa questão é o que a Natália abordou, está diretamente relacionada, né? O artigo 33 e 32 e a possibilidade de se alterar o pedido da patente até a realização do pedido de exame. Então, se for adotada essa medida, essa forma de acelerar aí o pedido de exame, vai ter que ser desenhada aí alguma maneira para conferir previsibilidade ao depositante, para que ele tenha oportunidade de realizar a alteração no pedido antes de que seja feito o pedido de exame da patente. Então, isso tem que ser estudado e avaliado as possibilidades. Não sei se a Natália quer complementar a resposta. Não, acho que é isso mesmo, está tudo sob consideração e qualquer medida que seja feita vai ter antecedência e publicidade suficiente para não pegar ninguém de surpresa, né? Então, acho que essa é a principal mensagem. Então, o quadro reivindicatório será aquele que o depositante julgar mais adequado, tendo sido avisado com uma determinada antecedência sobre o requerimento do exame, caso isso seja feito por um terceiro interessado. E foi exatamente a mensagem que eu tive da apresentação de vocês, que para mim, quando teve essa parte dessa possibilidade, eu já fiquei desesperado, né? Porque a gente sabe que o requerimento de exame é muito importante em função da interpretação do artigo 32. Mas quando você disse que ia analisar tudo em conjunto, eu, ufa, respirei aliviado. Não que isso vai sair o que a gente entende, mas pelo menos está se pensando, né? E já vou até fazer um convite que você também, Natália, falou que vai ter uns encaminhamentos mais para frente. A gente já ficou curioso, daqui a pouco estão mais para frente. Depois que tiver esse encaminhamento, a gente marca uma outra apresentação aqui para vocês contarem. O convite já está feito. E agora eu vou vir para o inglês aqui, porque a pergunta para o JPO. Hello, Mr. Yuta, my GPO colleagues. We have just one question for. I have several, 3 questions for you, but we don't have time to answer all of them. So I'm gonna with the first one that shows. The question for JPO is that about the systems to check quality, I guess, quality of the examination. Is this system available for all applications, all patents, or just for a few ones? Could you please comment on that? Mr. Yuta, you are on mute. Hirotsugu-san probably is gonna answer, Bernardo. Okay. Yeah, and if you don't have the answer now, no problem. We can send all these questions for you in a written form, okay? And then you can answer it later, no problem. I'm afraid that. Thank you very much for your. Okay, Bernardo, we can go ahead and then we can send these questions to our colleagues from the GPO later and then share with our Brazilian colleagues from the ABPI. Even better, because Erica just sent me that we have to close the panel by 10:38. Natália has one question probably. Natália, pode ir em frente. Só comentário. Um pouco na linha do que o Bernardo falou, que assim, a gente vê o procedimento japonês, a maturidade, né? A gente está falando ali com o top 5, os melhores, e olha a estrutura que eles têm, né? A gente vê desde o primeiro slide. Então, quando a gente diz na apresentação, por exemplo, de governo, que a gente está num momento em que a gente precisa fazer decisões e opções, na verdade é porque no Brasil a gente está num outro momento. Então, quando a gente diz que é questão de flexibilidade ou comunicação em equilíbrio com a celeridade do processo, é porque talvez no momento em que nós estejamos no Brasil, com a estrutura que nós temos no Brasil, a gente tenha sim que fazer algumas decisões. O que não quer dizer que o nosso ideal e a nossa meta de procedimento não seja uma semelhante ao do Japão. Que nós não temos os mesmos recursos, ou talvez a mesma maturidade do sistema, e estamos num tempo de exame diferente, né? Então, a gente tem que ali olhar as realidades, mas o que talvez não seja o momento agora, por isso que também frisamos bastante na apresentação, que nada vai ser esquecido, que talvez a gente tenha que fazer escolhas ou priorizações para alcançar metas, mas que tudo
está registrado e que quando for o momento e quando for possível e viável será feito e deverá ser feito. Então, a gente gostou muito da oportunidade, queria agradecer, é um excelente exemplo mesmo e muitas informações interessantes. Espero que a gente tenha essa apresentação aí depois para se debruçar e eventualmente até fazer uma reunião de governo aí também, obviamente com o presidente da NPI e com os colegas aí do GPO. Okay. Unfortunately, we don't have time for more questions. But as my colleague Viviane said, we encourage the attendees to send questions by email to ABPI so that we can pass them on to the panelists. And once again, on behalf of the Brazilian IP Association, we would like to say thank you to our panelists from the Brazilian government and from JPO, of course. We are glad that you have accepted our invitation and believe that we had an interesting and fruitful discussion today. Thank you very much for all attendees and have a nice day. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Muito obrigado. Tchau, tchau. A propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da ABPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.